O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, 29 de março de 2024, com uma entrevista bem especial com o diretor José Eduardo Belmonte, um dos mais produtivos realizadores brasileiros. Está lançando seu novo longa, Uma Família Feliz, uma história em parceria com o escritor Rafael Montes e que tem como protagonismo um casal formado por Reinaldo Gianecchini e Grazi Massafera. A estreia é no dia 4 de abril. E eu, Paulo Júnior, conversei com o Belmonte em sua casa, no Rio de Janeiro. Mas antes, registrar que nessa semana, em 28 de março, está sendo lançado Nada Será Como Antes, documentário que passeia pelas memórias do Clube da Esquina, uma direção de Ana Ripper, e o programa da semana que vem vai tratar desse filme numa conversa com a Ana. Também citar que a semana de início do festival É Tudo Verdade, 29ª edição dessa grande janela do documentário no país. A abertura no Rio de Janeiro é na quarta-feira, dia 3, com Um Filme para Beatrice, da Helena Solberg, uma estreia mundial da diretora do clássico A Entrevista. E nesse filme a Helena revisita sua obra, respondendo uma pergunta que ela recebe de uma jornalista italiana: como vão as mulheres no Brasil? Já no dia seguinte, na quinta-feira, dia 4 de abril, a abertura em São Paulo é com O Competidor, um filme da Claire Chidley, um documentário britânico. É a estreia dela em direção de longas e estreia do filme aqui no Brasil. É Tudo Verdade tem sessões gratuitas, bem concorridas, é verdade, em São Paulo e no Rio de Janeiro, de 3 a 14 de abril. E na sequência, no dia 15 de abril, os curtas brasileiros entram no Itaú Cultural Play. A programação tá toda lá no site do Festival É Tudo Verdade. Agora sim, José Eduardo Belmonte, direto do Rio de Janeiro, diretor que lança seu 15º longa-metragem e nos recebeu em sua casa dias antes da estreia de Uma Família Feliz, cuja sinopse é o seguinte: Eva acabou de dar à luz o seu terceiro filho e se depara com a angústia de uma depressão pós-parto em meio a uma vida burguesa supostamente perfeita. O ar tranquilo de sua família feliz é invadido por acontecimentos estranhos quando suas filhas gêmeas aparecem machucadas. Eva é acusada pela comunidade e, isolada e questionada pelo próprio marido, acaba precisando superar sua fragilidade para provar sua inocência e reestruturar sua família. A conversa com o Belmonte também falou da carreira do diretor, passando por vários de seus trabalhos, como Se Nada Mais Der Certo, Billy Pig, Alemão, Carcereiros, os curtas, os trabalhos na TV. É sempre muito bom encontrar realizadores pessoalmente, com tempo para conversar, então vale o barulho da chuva carioca ao fundo da nossa conversa, direto do apartamento do Zé Eduardo Belmonte no Rio de Janeiro, interrompendo ali por uma horinha o processo de montagem dele no seu novo filme. Eu comecei pedindo para ele contar um pouco dessa relação com Rafael Montes, que está lançando também o livro Uma Família Feliz, e a partir daí a gente conversa sobre o novo longa, sobre a carreira, sobre as ideias do Belmonte. Vamos ouvir. Já pensou em diminuir o ritmo? Pra ficar mais com as crianças aqui? Gente, eu tenho meu trabalho. Eu tenho minha vida. Alguém tem que trabalhar de verdade enquanto sua mãe brinca de boneca, né, filho? Obrigado por estar aqui, obrigado pelo espaço. Na verdade, esse filme é um caminho inverso. Esse livro é um caminho inverso, porque o filme veio antes. Não existia livro quando a gente começou. Ele foi escrevendo o livro, inclusive, durante a filmagem. Em 2015, a gente se conheceu, eu e o Rafael, por causa de um projeto que não aconteceu. A gente se reencontrou numa sala de roteiro. Inclusive, eu até brinco que a sala de roteiro era tipo seleção brasileira da época. Assim, era Braulio Mantovani, Marcel Aquino, Juliana Roas, Rafael, que estavam como um júnior assim, da sala. E a gente almoçou junto.
E no almoço ele falou, que pena que não rolou aquele trabalho, né? Não rolou, mas eu tinha uma outra história até. E ele contou essa história, nesse formato que a gente vê. O filme começa pelo final e depois você entende como um grande flashback como é que chegou lá e você tem 2 leituras do final. Enfim, você vai colocando sua moral em xeque pelas 2 cenas que se apresentam de forma diferente. Assim que ele falou, eu imaginei a Grazi. Primeiro momento, assim, eu projetei na minha tela mental a Grazi. 3 semanas depois, o René Sampaio, que é amigo meu de faculdade, a gente fazia faculdade de cinema juntos, a produtora dele me ligou, a Mari Richard, pedindo projeto. Eu falei, olha, eu tenho uma sinopse aqui. Eu estava no Núcleo Criativo com o René, mostrei a sinopse para o René também, o René falou, vamos fazer. Só que daí de 2015 a 2000, enfim, foram anos para fazer o filme. O que me chamou a atenção na época, quando ele contou, que era 2015, foi a coisa do julgamento sumário. 2015, a gente estava tendo vários julgamentos sumários, né? O país estava bastante em pré-colapso. Então, eu gostei muito disso. Depois ele estava trabalhando com a Ilana Casoy, que estuda muito depressão pós-parto, estuda muito psicopatia, mas também estuda muito depressão pós-parto. E ele queria levar para o mal-estar da maternidade a história. E aí eu falei, gente, mas se o filme for sobre isso, eu acho que não tem sentido. A gente tem, né? Enfim, vamos repensar um pouco o projeto. Por mais que a gente tenha a Grazi, que ajudou muito o projeto, inclusive, né, dando muitas notas e lendo todas as versões do roteiro. A Grazi acho que foi uma parceira muito importante para o projeto. Mas quando eu fui ler em profundidade, era só sinopse ainda, o livro não existia, eu consegui entender que tema era, o grande tema. Era sobre o mundo das aparências, né? Que foi ficando também mais, assim como o cancelamento lá no começo que me interessou, foi ficando cada vez mais pertinente o tema, né? Hoje, em redes sociais, é muito dentro do cotidiano, né? Todas as questões de tecnologia estão muito dentro do cotidiano. E o que você vê nem sempre é o que é. Então, eu acho que tem muito a ver com a cultura autoritária isso também, que é um tema que me interessa. Então, acho que daí eu fui... O filme renasceu, o projeto renasceu. E, claro, a gente não conseguiu fazer por causa de questões... 4 anos, 6 anos, né? Que a gente ficou com o cinema parado, né? Mas, enfim, o que me interessou... Onde eu vi que tinha história foi a partir daí mesmo. Quando eu descobri realmente o grande tema do filme. O Rafael foi desenvolvendo um estilo próprio de fazer uma literatura de suspense, uma literatura que vende muito, que pegou quem gosta do gênero. O que tem no jeito dele de contar a história que você acha que ele te trouxe, que talvez não era tão seu? Só para pensar um pouco nessa dobradinha, o que um jovem escritor de suspense traz para você que impactou teu jeito de contar a história? Eu acho que ele tem uma coisa... 2 elementos que acho que por isso que ele tem um público tão forte, né? Porque ele trabalha muito com a lógica da provocação e da catarse. Se pensar nas obras dele, ele sempre trabalha de colocar você num certo limite, por mais que seja muito, muito planejado nas narrativas e estruturas dele, né? Você vê que tem um planejamento muito grande, é para provocar fortes emoções. E eu acho que o público hoje em dia, um certo tipo de público procura muito isso, a sensação de mal-estar também e de fim de mundo. Acho que as pessoas estão procurando muito obras que provoquem a catarse, né? Eu já até fiz uns projetos assim com uma concepção, que era provocador e catártico também, mas não era exatamente nesse lugar que ele faz, né? Que é bem forçando os limites, assim. Isso eu achei interessante trabalhar nessa linguagem. Além de trabalhar no thriller, que eu acho que é um cinema, é uma linguagem muito sensorial, muito cinemático, né? O thriller. Muito cinema na essência, assim, de imersão sensorial. E aí isso me interessou bastante, assim. Eu acho que o projeto, eu acho que ele é você não perguntou isso, mas eu estou até avançando. Claro. Eu acho que ele é um pouco um híbrido, assim, do universo do Rafael com o meu. A gente fez todo o processo é dialético, né, no cinema, mas eu acho que esse foi uma dialética entre esses 2 projetos. Eu procurei muito isso, né? Eu sempre procurei muito, uns 10 anos para cá, procurei muito tentar sair um pouco de mim e encontrar novos universos e criar dialéticas. Às vezes elas deram certo, às vezes não, mas aqui eu acho que é mais um exemplo disso, assim. Só que eu acho que eu passei por um processo de maturidade muito grande nessas dialéticas que eu fui buscando. Eu acho que o filme reflete um pouco isso também. Você falou um pouco da coisa das aparências. O que é trazer uma família brasileira para o cinema em 2024? Quais são os seus dilemas pessoais? Como tratar essas crianças? Como tratar relação paterna, materna? Enfim, o que você acha que, ao nível que o debate está hoje, essa loucura que a gente vive, a responsabilidade de falar, eu
O meu filme chama Uma Família Feliz, então já é uma provocação de cara, porque em tese a gente poderia imaginar que todo mundo quer ter uma família feliz, ainda que seja cai um pouco nessa fachada que você disse, mas que pensando nisso, vendo o filme, pô, o que o Belmonte está pensando das famílias felizes que vão ao cinema e como que esse filme bate nelas de alguma forma? Eu acho que, na verdade, o que é interessante também é que o Rafa trabalha muito no simbólico. Apesar de ele estudar muito a trama, ele tem uma coisa que eu acho muito contemporânea, que você vai pela experiência, né? A experiência é tão importante quanto a trama. Às vezes é mais importante que a trama. E, nesse sentido, eu acho que tem um registro simbólico das coisas. As coisas trabalham num lugar arquetípico, né? Ele foge um pouco da tendência da leitura realista do cinema brasileiro. Então, acho que a partir daí eu estou trabalhando também nessa faixa do simbólico, assim, não tô fazendo uma radiografia da família brasileira, que seria diferente, eu acho, seria um outro filme, seria um outro tipo de thriller também. Dito isso, eu acho que o filme, ele trabalha, na verdade, essa idealização do que seria um padrão que é imposto, de como isso cria deformidades, né? Isso cria deformidades e cria heranças profundas, né? E cria heranças maldições hereditárias, digamos assim. Eu acho que isso é um pouco a ideia do projeto. Então eu procurei trabalhar exatamente nesse registro simbólico de gênero sobre essa questão. Então essa não é uma família essa é uma família tradicional no sentido tradição, família e propriedade, né? Porque eu acho que também tem essa coisa que eu fiquei vendo desde 2013. Eu fui fazer uma série para HBO, estava falando com o diretor que estava comigo fazendo essa série, eu chamava Hipnotizador, a série no Uruguai, e eu olhando o Brasil, eu falei, cara, a gente está num momento, eu achava, né, só que era muito mais complexo, mas eu falei isso na época, é um momento proto-fascista, né? A gente está vivendo isso, a gente tem que falar um pouco sobre isso. Isso é uma coisa que me interessou também. Então, acho que não é uma família tradicional, não é uma família brasileira comum, é uma família que busca essa tradição, mas também essa família que acaba sendo uma célula do protofascismo, né? Por causa que ela quer impor um padrão, ela não sabe lidar com a verdade, com as complexidades, com a humanidade, com as complexidades da humanidade, né? Então eu acho que é nesse sentido que eu estou procurando. Esse é o retrato. Esse é o retrato. É de uma célula de um tipo de sociedade que é autoritária. Será que foi brincando com as meninas? Machucou, hein? Como é que foi isso? Ninguém sabe. Você deixou a louca chorando no quarto, ela? Por que vocês estão mentindo? Quem fez isso com vocês? Por que não fala pra mim? Porque você é má. Você falou que imaginou a Grazi de cara. Eu acho que é um papel... Me parece ser um papel muito marcante para a carreira dela. Muito assentado, muito maduro. E eu vi em alguma conversa sua você dizendo que lá no Se Nada Mais Der Certo você já pensava no Gianecchini quando veio o Cauã. E na Grazi. Por coincidência. Queria ouvir um pouco assim a sua relação com essas figuras que são figuras hiper conhecidas de um público geral, de televisão, da publicidade, no ponto de vista de que registro que você está buscando com eles, qual que é o desafio, qual que é o desconforto, de repente, que você leva para essas pessoas que estão, sei lá, há 20 anos filmando todas as semanas, gente que acho que passa mais tempo num set de filmagem do que em casa, e de repente pega um filme para fazer seu, que tem a sua mão, que é um filme autoral. Qual que é a sua busca de registro com essa turma? Eu acho que a autoralidade é dividida, como eu te falei com o Rafa, né? Acho que tem, e com um pouco com a Grazi também. Mas se você conhece, se você vê minha carreira, tem um curta que eu fiz, que tem até no YouTube, tem no Vimeo também, chama 5 Filmes Estrangeiros, que é o curta até que eu acho que eu comecei a ser visto no cinema. Et alors quoi? Voudrons notre billet pour la fête de Nice. Absolument. E desde lá me incomodava um pouco a preguiça intelectual que eu acho que existe um pouco no Brasil. Você tem uma leitura muito simples do outro, rápido, e assim você não deixa ele escapar dessa leitura que você fez dele. Então isso sempre me incomodou muito. E quando eu morava em Brasília também sempre me incomodava, assim, às vezes a imagem que você tinha de Brasília, a imagem que você tinha... Sempre me incomodou quando você tem uma visão estanque sobre uma situação.
E o cinema é uma ferramenta muito poderosa para experimentar, para conhecer a vida, para expandir universos. Então eu sempre gosto de usar o cinema para isso também. E uma das ferramentas é também encontrar o que está oculto nas pessoas que você trabalha. Não só nas pessoas que você está filmando, assim, né, nos personagens, assim, que as pessoas padronizaram a ter uma leitura padronizada sobre ela, e você vai lá e fala, não, mas existe algo muito mais complexo. Até porque também conversando você vê que é muito mais que isso sempre, né? Então, Se Nada Mais Der Certo, por exemplo, eu sabia que havia questões que a narrativa tinha a ver com Gianni. Claro, tinha um tipo físico, porque precisava de alguém bonito, porque os golpes dão certo, porque tem uma estampa, né? Alguém para enganar as pessoas. As pessoas se deslumbram com a beleza e acaba o golpe acontecendo, mas também tinha questões da história que tanto a Grazi quanto o Gianni tinham. Então, eu acho que é isso. E eu conheci a Grazi também, assim, fui conhecendo a Grazi, filmei com ela, e eu sabia, por exemplo, que ela é profunda conhecedora do gênero. Ela adora terror e suspense, ela vê vários tipos de filme, ela vê de gore ao sensorial, ao pós-terror, ela vê tudo. Então ela conhecia muito o gênero também, nisso ela ajudou também. E eu sabia que ela tinha uma profundidade sobre o tema, sobre as questões. E claro, há o tipo físico também, né? Há uma pessoa que é muito conhecida. E também, nesse caso, ajudava muito o fato dela ser carismática também, porque é um personagem que faz coisas terríveis no começo e você precisava acompanhar esse personagem. Mas isso é menos do que eu procuro de revelar, de buscar, né? De usar o cinema como instrumento de revelação, de buscar a revelação. Eu quero que você saia. Você bateu nelas? Eu sei que foi você. Sempre quando eu chego num certo lugar, eu falo assim, é fácil você cristalizar. E é até cômodo, né? Para a carreira, inclusive, assim. Mas o cinema tem que ser mais que isso, né? A sua relação com a sua profissão tem que ser mais que isso também. Né? A vida é muito curta. Então, acho que muito dessas buscas para universos distintos, como o Rafael é um desses casos, e vários filmes de gênero, e se arriscar, eu acho que o cinema comercial também é uma forma de experimentar, também é uma forma de ser autoral. A essa altura da sua carreira e com esse filme, como tem sido sua relação com a questão de público? A gente tem no Brasil, a meu ver, um debate muito deturpado, porque, via de regra, as pessoas vão acreditar que o que vai fazer muito público ou é uma comédia talvez muito estereotipada, ou são os filmes bíblicos que tiveram seu momento aí. E, obviamente, todo realizador quer contar suas histórias, mas também quer ser visto, enfim, no meio desse turbilhão e desse debate, que eu acho que ele é meio truncado no Brasil, porque parece que ir atrás de público também é ferir algum princípio, né? Uma loucura. Como que está a sua reação com isso hoje? Eu tenho aprendido muito. Eu acho que os paradigmas que a gente está usando são paradigmas que não correspondem mais a como a realidade está andando. E está andando muito rápido, né? O audiovisual sempre anda muito rápido. Posso dar um exemplo, quando eu comecei, eu peguei a transição fim da película, fim do modo analógico, químico, mecânico para o processo eletrônico do cinema, assim. E está mudando de novo, e está sempre mudando. Então, eu acho que a gente tem que mudar alguns paradigmas também, né? Eu acho que às vezes a gente fica numa discussão que ela é muito pouco profunda, que ela tem até uma base de sentido, né? Tem um sentido nessa conversa, mas ela tem que ser mais aprofundada e mais entender a própria dinâmica do cinema, né? Que é uma arte, é a única arte que eu fico brincando, às vezes quando eu dou curso, né? Eu fico brincando que é a única arte que, se tivesse uma tempestade, uma pane elétrica no mundo, é a arte que acabava, porque ela é muito conectada com tecnologia, um modo industrial. Eu sinto que o cinema brasileiro é um mercado um pouco maduro, amplamente falando, assim, tanto na parte da realização como na parte da distribuição, na comercialização. Também, eu acho que claro, tem que discernir quem é quem sempre nessas afirmações, mas também na parte crítica também. Eu acho que a gente, às vezes, tem que entender que a gente tem que amadurecer, e só amadurece trabalhando sobre, experimentando gêneros, experimentando, tem uma diversidade de olhares, mais gente fazendo, mas também de vários tipos de filme, assim. E eu sinto que a gente, às vezes, tem essa imaturidade. Se um filme dá certo, a gente tende a repetir ele, sendo que a lógica nunca é essa, assim. Eu trabalhei com videoclipe
nos anos 90, quando tinha MTV, eu fiz o primeiro clipe dos Raimundos, Pato Fu. E uma vez eu estava com uma banda que estava fazendo muito sucesso, estava no estúdio. E eu lembro que era o Miranda, posso até falar o nome, não tem problema. O falecido Miranda chegou para a banda e falou: olha, se vocês quiserem agradar o público de vocês, vocês vão perder ele 30% em 3 anos. Ele jogou essa profecia. Dito e feito, como é uma arte que está muito intrínseca à questão da tecnologia, e é muito dialético, você tem que pensar um pouco no público, tem que pensar um pouco no mercado, tem que pensar um pouco nas mudanças, tem que se afirmar também. Como autor, como artista, às vezes as pessoas têm paradigmas que eu acho um pouco primários, assim, né? Simplistas, né? Primários, simplistas. E é um jogo muito complexo, é um jogo muito labiríntico. Eu acho que a gente não está dando conta porque a gente está querendo reduzir uma realidade complexa. E a gente, às vezes, não está dando conta. E por não estar dando conta, não está experimentando e não está se permitindo criar pontes e diálogos. Então, eu tenho tentado, no processo de erro e tentativa, e no processo dialético, mas só através da tentativa que eu descobri isso. Algumas sínteses não são possíveis, mas eu acho que a gente tem que estar fazendo isso, porque senão o mercado não vai amadurecer. A gente tem a dificuldade de ser estrangeiro na própria terra, o cinema. O cinema brasileiro hoje ele é estranho para os brasileiros. Acho que a gente tem conseguido bastante coisa nos últimos anos, por políticas públicas e também por circunstâncias que a gente teria que aprofundar mais. A gente já não foi estranho uma época, mas a gente está sempre indo e vindo, né? A gente sempre não consegue acessar, não é uma coisa orgânica o cinema brasileiro com o povo brasileiro, com o mercado brasileiro, pelo menos, assim. Acho que a gente tem até um potencial gigante, eu acho que as pessoas até gostariam, mas a gente não consegue chegar, às vezes, a elas, né? Quando eu fiz o Alemão... Vai, Ceará, joga esses 2 aí, parceiro. Vai. 800 militares cercam as 44 saídas do Morro do Alemão. O movimento agora não é mais nosso, é federal. É ordem de cima para invadir de qualquer jeito. Com todas as questões que o alemão pode ter, quando ele passou na TV, ele chegou em 37 milhões de pessoas. Muito louco isso, assim, né? Que a gente não consegue atingir isso. Por exemplo, a gente não consegue... O diálogo com a televisão, o diálogo com os streamings, é um diálogo que está até existindo, mas ainda é um diálogo... Parece que tem alguma coisa travando, assim, para expandir, assim. Mas você sabe que existe um potencial. Quando eu estou dando esse número para dizer o seguinte, existe um potencial de pessoas que você pode atingir, que você não está conseguindo atingir. E que também, se você atingisse, você podia trazer muita coisa a reboque. Você pega um mercado maduro, como a França, como os Estados Unidos, existe o independente, existe o experimental, porque existe o mercado também. Então, acho que a gente não consegue entender essa diversidade, essa complexidade ainda. Ainda assim, tua relação com a telona, com o cinema, com a sala, por exemplo, por esses dias indo em coletivas, pré-estreias, ainda tem essa coisa? Ou isso já está mais diluído para você? Não, está tudo muito misturado hoje em dia. As fronteiras estão cada vez mais borradas, é verdade. E tem um lado bom, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu gosto da experiência do cinema. Eu acho que a experiência do cinema é inigualável mesmo, porque ela causa uma... É isso, né? Quando eu sempre fui fascinado em sonho. Eu não ia ao cinema até os 15, 16 anos. A primeira vez que eu fui, eu falei, gente, é uma experiência onírica isso aqui. De repente, é uma tela plana, mas que você, de repente, está sentindo medo. E parece ser de verdade, mas não é de verdade. É uma experiência coletiva, que eu acho que a gente tem que estar buscando cada vez mais isso, hoje em dia, principalmente, que a gente está perdendo o espírito de comunidade, o espírito de coletividade. Então, eu acho que o cinema, para mim, ainda é uma... Como é que chama? Grande tela? Tem várias telas hoje, né? Mas a grande tela hoje, para mim, é o cinema. Por ter essa coisa primitiva mesmo, sabe? Da experiência coletiva, contando histórias na caverna, assim, né? Em volta do fogo. Eu acho que isso traz tem esse poder de impacto gregário e de discussão sobre o imaginário, né?
ele só não pode perder a função dele, que às vezes eu acho que as pessoas tratam o cinema como monstruário. Tipo assim, vou exibir no meu stream, mas vou botar no cinema para dar uma qualificada nele. Para dar uma qualificada nele, botei numa tela premium, usando o termo que as pessoas usam às vezes. Depois agora usei como monstruário, agora eu vou realmente ganhar dinheiro, enfim, usar ele. Acho que ele tem que ser pensado exatamente com uma primeira e qualificada tela que você tem que usar. Por esse aspecto da experiência coletiva mesmo, né? Da experiência imersiva que ele proporciona, seja qual for o tipo de filme. Eu tive a felicidade, a dor e a delícia, digamos assim, de ter lançado 4 filmes nos últimos 3 anos. Nesse momento pós-pandemia. Pandemia pós-pandemia, assim. E é muito maluco, e sem cota de tela, sem reserva de mercado. Nem cota de tela, vou chamar de reserva de mercado, porque toda a indústria tem. Gente que foi totalmente de... A gente parece que pede licença para ter uma cota. Né? Parece que, imagina se fizessem isso com o agro, se fizesse isso com a indústria farmacêutica, sei lá. Mas a indústria audiovisual, que é uma potência de gerar emprego, né? Também tem isso, também todo tipo de cinema tem essa capacidade. E aí é uma loucura, porque é isso, você combina de repente lançar com Pastor e Guerreiro, combinar com 50 cópias. Aí um filme faz sucesso e foi lançado com 10, sendo que uma era uma sessão à tarde, só no lugar da Zona Oeste, pô, quem tá na Zona Norte não vai ver esse filme, nunca. E depois se lança no cinema de uma forma... Assim, tá tudo um pouco... acho que tá faltando uma visão estratégica e, mais que uma visão estratégica, uma visão amorosa sobre o nosso ofício, às vezes, sabe? Acho que eu senti um pouco isso. Às vezes os filmes eram lançados muito parecidos, assim. Sendo filmes muito diferentes. Eu fiz o Alemão 2, As Verdades, e o Pastor e Guerreiro. Filmes muito diferentes, mas às vezes faltava esse carinho, que também parte de um aspecto... Eu acho que as distribuidoras se empenharam muito, tá? Não estou querendo falar mal delas, não. Elas se empenharam muito. Mas eu acho que falta um pouco também essa maturidade do mercado também, né? Para conseguir dialogar, ter espaço, enfim, falta muita base para o prédio, de fundação para esse prédio, eu acho. E só para passar um pouquinho pela sua carreira, eu revi, quando a gente marcou aqui a entrevista, eu fui rever Se Nada Mais Der Certo. Adorei essa 15, 16 anos depois, 2008, né? Tava na faculdade em 2008, assisti o filme no cinema, foi um filme muito marcante, assim, é um dos filmes ali, tava começando a me interessar muito por cinema e foi um dos que me marcou, assim. Curiosidade mesmo, saber tua relação com o filme hoje, e até porque depois dele, até tava pesquisando uma entrevista sua, quando vai para o Gorila, para a Billy Pig, você diz que aí você começa a topar também convites de produtores, de ideias, de histórias que não eram originais suas. Enfim, como que é a sua visão hoje do impacto desse filme e de uma certa transição que você fez depois dele? Qual é a lógica do pobre quando ele rouba alguém que tem mais dinheiro que ele? Ele simplesmente está querendo algo que ele não tem. Qual é a lógica do rico que rouba o pobre se ele já tem? Olha que eu penso muito, mas não consigo entender essa lógica. Mas a gente não é educado para não ser roubado. Você vai se fuder! Porque esse governo não vai tomar conta de você, não! A segurança é da responsabilidade do Estado. A vida de um ser humano com outro é impossível. Essa pergunta é complexa. Vou tentar, você vê que eu dou muita volta, vou tentar ser sucinto, assim. Eu sempre revejo toda a minha obra quando eu vou fazer um filme novo. Então eu sempre tenho emoções muito distintas, assim, porque a cabeça vai mudando, etc. Mas eu revi Se Nada Mais Der Certo também, eu tenho muito carinho para esse projeto. Foi um projeto muito difícil de acontecer e, ao mesmo tempo, eu acho que ele é um caminho de uma maturidade de um processo meu. Que começa com Subterrâneos, acho que o Subterrâneos dá uma mudada na carreira, né? Porque eu tinha uns curtas que eram anárquicos e pops, e que tinham uma forma de popular ser um pouco diferente, mas eram filmes que batiam bem nos festivais de cinema para público. E eu resolvo fazer um filme, até para o meu momento de vida, que era um momento muito complexo, assim, na vida, assim. Começo a fazer um pouco os filmes existenciais, né, e muito dramático. E também uma forma de fazer que era um pouco documental, né, era um mix, assim. O Subterrâneos é bem explícito nisso, ele é meio documental, é quase um docudrama, o Subterrâneos. E eu acho que ele é um caminho de maturidade desse processo.
O Se Nada Mais Der Certo é isso. Foi quando eu fui me entendendo um jeito de filmar, que eu acabei importando para os outros filmes, tá? Mas isso pode até não ver tanto, mas eu acabei importando. Um jeito de me relacionar com o elenco também, que eu acho que eu fui aprendendo. Mas foi um esforço, assim... Tanto que o filme se chama Se Nada Mais Der Certo, porque eu achei que ia ser meu último. Porque estava tão difícil para a minha carreira, assim, foi tão difícil eu fazer o filme que ele chama Se Nada Mais Der Certo. Tipo, minha energia inteira foi para tentar fazer esse filme, assim, depois de o final de uma década também de trabalho, né? E eu saí bastante exausto do filme. Assim, eu tenho muito carinho, mas eu saí de uma exaustão ampla, física, emocional, financeira. Eu era produtor do filme também. E aí eu fui com essa ideia, eu preciso expandir um pouco os meus mundos. E preciso também, acho que teve uma coisa intuitiva, né, de você pensar, procurar outros mundos, assim. Uma coisa política mesmo, que eu acho que eu vi que o cinema comercial estava sendo ocupado, e eu acho que os realizadores independentes podiam também ocupar esse espaço, também podiam tentar fazer a dialética, assim. E acho que teve uma coisa... E teve uma coisa prática também, gente, né? É ofício também, a gente precisa estar experimentando, precisa estar fazendo outras coisas, assim. Porque senão a gente não consegue também viver da nossa arte também, isso é importante também. Acho que teve uma coisa prática também. Mas isso foi o menor. Eu acho que a grande questão era expandir um pouco de mim e ver como a minha meta funcionava fora do meu universo. Então, acho que eu devo Se Nada Mais Der Certo, porque eu acho que é o filme que ele solidifica um jeito de fazer cinema meu. Sabe quando você tá, tipo músico, quando tá tocando muita escala, vai tocando muita escala, vai tocando escala, numa hora ele começa a ter fluidez. Eu tentei ser músico, né? Por isso que eu tô falando dessa metáfora. Eu acho que foi esse momento que de repente eu senti que os meus dedos estavam tocando bem as notas, assim. Não bem, mas eu conseguia ter entendimento sobre elas. E aí eu acho que era necessário ver aonde você vai dar. Então, é fora de mim, além de mim. Então, acho que o Se Nada Mais Der Certo tem esse lugar, assim. E eu acho que também tem umas coisas que a gente não consegue explicar também. Filmes dão certo por questões que são além da nossa vontade, graças a Deus, assim. Não é sorte, não. Porque às vezes você fala, não, o Belmonte fez uns filmes bons por sorte. meus inimigos, meus haters falaram isso uma vez. De tempo em tempo aparece De vez em quando ele dá sorte, faz um filme bom. Meus haters fizeram isso na internet. Eu adoro ler meus haters. Mas eu acho que tem uma hora que as coisas convergem muito bem. Você cria um clima de irmandade que ele é impressionante. Às vezes você consegue sim filmes que não dão certo também, mas às vezes as coisas colam muito certo, assim. Eu acho que teve uma coisa com a equipe e teve uma coisa com o elenco também que criou quase um ambiente de família, sabe? Não a família... Essa sim é a família feliz. Essa sim é a família feliz. E como que faz, enquanto artista, para manter essa chama do risco? Porque Se Nada Mais Der Certo é um filme cheio de risco. Você tá o tempo inteiro ali escancarando ali a sua vontade de fazer aquele filme de um jeito que, se a gente for pensar que 2008, se for pensar que 10 anos depois estava fazendo Carcereiros, que é um projeto que eu gosto muito como um todo, enquanto série, a forma com que foi exibido na TV, a forma com que foi lançado, enfim, gosto bastante. Eu gosto da série também bastante. Parecem universos completamente diferentes, mas pensando um pouco nessa coisa mais filosófica mesmo bom, beleza, agora eu tenho um projeto grande na minha mão, mas eu ainda tenho aquele tesão de brincar com algumas coisas ali daquela época. Olha, deixa eu te falar, eu acho que Billy Pig foi muito mais arriscado. Eu podia ter acabado a carreira naquela época até. Acho que Billy Pig é um filme muito mais arriscado, assim, nesse sentido. Tchau, Marinalva. A Marivalda. É o nome de sabão em pó. O que eu faço agora, Bi? Eu quero hotel 5 estrelas! Eu quero glamour! Se você não mudar de vida, eu vou embora, Vanderlei. Eu não sou rico, mas eu sou bonito. Você tem uma semana. Uma grande empresa de seguro deve estar segura de sua eficiência. É porque a vida é um cubo mágico, né? Tudo é questão de encaixe. Eu acho que são outros tipos de riscos, eu acho. E eu acho que Carcereiros também era arriscado. Vou dar até o exemplo. Todo mundo achava erradíssima a ideia de misturar os depoimentos dos próprios agentes penitenciários com um filme e uma ficção estilizada e o documentário junto. Parecia que era água e óleo. Eles falavam pra mim, não vai colar essas duas coisas juntas. E colou, era a coisa que as pessoas mais gostavam. Quando eu fui vendo depois, assim, dos feedbacks que eu tinha, as pessoas coisas que mais gostavam. Você já se perguntou por que você volta para esse trabalho, sendo que você pode correr o risco de não voltar para sua família? Mesmo agora, depois de tanto tempo? É o meu trabalho. A gente tem que garantir que o preso continue preso, não morto. O Felipe Pratos vai receber um preso especial esta noite.
O que é que ele fez? Então, eu acho que tem os riscos também. Só que os riscos talvez não acontecem com tanta visceralidade como pode ter sido visto antes. Ou então, a maturidade faz que você lide melhor com essa visceralidade. Assim, você está sendo visceral, mas de uma forma sem precisar gritar tanto. Você pode chegar nesse lugar de forma um pouco mais contemplativa, meditativa, sei lá, essa palavra. Mas o que eu acho que tudo é um processo também, e eu precisei passar desse processo. Eu acho que agora eu estou indo para um outro processo, que eu acho que por coincidência, eu não quero ser exegeta da própria obra, porque eu odeio isso, mas às vezes, toda hora, como eu falo, eu vejo minha carreira sempre quando eu vou filmar, então eu comecei um pouco a refletir que eu tive fases muito marcadas, e todas elas por década, por coincidência também. Quando vira a década vai mudando um pouco. E fazendo uma analogia, eu não sei se ela é meio errada, mas assim, em Brasília eu era um garoto muito tímido que ficava dentro do quarto o tempo inteiro, numa cidade muito pouco gregária, nos anos 80, assim, que eu saio em Brasília, não sei quem conhece, mas você não esbarra em nada, né? Você tem aquela amplitude, é uma escala monumental, não é uma escala gregária, não tem, poucos espaços são gregários, assim. Mudou muito a cidade, mas na minha época era assim. Na minha época, assim, na minha juventude, a minha época é hoje. E aí eu acho que aí eu saí o cinema foi uma forma de sair desse isolamento, né? E eu descobri de repente que eu tinha expandido o meu mundo, só que esse mundo era uma ilha. Eu precisava atravessar um pouco o oceano para chegar num outro continente, assim. Eu acho que, desculpa, a metáfora é meio tola, mas ela é um pouco isso, assim. Eu acho que eu precisava ter essa travessia, que eu acho e foi muito arriscada. Apesar de não parecer, os filmes, as pessoas também, meu jeito de falar, filmes inofensivos, etc e tal. Mas teve muito risco nisso, assim. Você pode não ter visto, mas teve muito risco, assim. E eu acho que agora está começando um projeto, eu até filmei agora um filme novo, que se chama Quase Deserto, que eu até fico brincando, ele é uma coisa nova, assim, na carreira. Ele tem um quê do Se Nada Mais Der Certo, ele tem um quê dos 5 filmes estrangeiros, e ele tem um quê dessa experiência que me deu um certo conhecimento de artesanato do processo. Eu acho que o Família Feliz, como projeto mais antigo, ele está nesse meio termo, nessa fronteira, assim, sabe? No porto desse caminho. Mas eu acho que sim, fui filmar em Detroit, com elenco argentino, mexicano, americano, brasileiro. Um processo arriscadíssimo, assim, fui fazer um BO em Detroit, uma produção latina nos Estados Unidos. A gente ficava brincando, os latinos estavam mandando nos americanos. Foi uma experiência. Então, eu estou buscando um pouco, acho que foi necessário essa travessia para achar um lugar mais, esse lugar que você fala, que Não Mais Der Certo, ser renovado. Eu acho que às vezes construir é destruir. Isso a gente fala em preparação. Às vezes você precisa destruir para reconstruir. No bom sentido, não é coisa capitalista, não, de para ganhar dinheiro, não. É para você precisa não se cristalizar e realmente achar a potência, expandir, né? Expandir a fronteira mesmo, sua, né? Então, acho que é nesse sentido que eu acho que eu tô trabalhando. Talvez tenha demorado mais do que eu tinha imaginado quando eu fui atravessar esse oceano. Isso não quer dizer que eu não esteja aberto a projetos comerciais. Não estou, tanto que talvez eu até faça um. Mas eu acho que agora eu consigo ter uma relação com mais entendimento sobre isso também. Tanto o entendimento do que é o público brasileiro, que é um mistério, né? Que é uma entidade, assim, uma entidade que você abstrata. Mas eu consegui entender melhor, até trabalhando em televisão, e as complexidades, as contradições disso, em conseguir entender melhor meu ofício, em conseguir me entender melhor. Riscos diferentes, né? Talvez risco para não sair tão exausto como saiu de Se Nada Mais Der Certo, talvez não tá tão sozinho como produtor, diretor e roteirista e tudo, e montador, né? Você monta os filmes também. Se Nada Mais Der Certo era exatamente essas 4 funções. E aí o cara, todas as buchas estão em cima de uma pessoa só também, né? Eu queria falar do Alemão, que eu gosto muito do filme também. Eu acho que ele tem essa característica muito própria sua, que é uma vontade de construir com os atores, muita habilidade, muito interesse nesse filme que é meio claustrofóbico, que é meio ficar com aquela turma ali, muito segura, eles muito à vontade e sem nenhum medo de tê-los. Eu acho que Alemão, todo mundo tá muito bem na tela, assim, isso que eu quero dizer. Você não tem nenhum receio de aquelas pessoas estão lá muito pra valer, assim. E aí também, lendo agora críticas, lembrando de entrevistas suas, eu reparei que
No alemão, muitos textos falam disso, assim, da sua habilidade de direção, da sua habilidade de falar, pô, sentou com aqueles caras e conseguiu tirar o melhor daquela turma e tirar o melhor desse encontro, né? Esse filme de turma, esse filme de bando, que tem que ter uma intimidade entre eles para que a gente acredite que eles estão ali juntos mesmo. O que significa o alemão para você? E nessa coisa da formação que, para mim, é muito marcante, assim, eu lembro muito do rosto de cada um deles, assim, eu acho que é um filme que o filme conseguiu registrar cada um deles de uma forma muito forte, assim. Vai ser assim. Por acaso tu já viu algum desses safados aqui na tua pizzaria? Porra! A chance da gente se salvar, sou eu fugindo daqui. Vai ser porra de ninguém daqui. Não te mandou aqui. Fala comigo. Mas o que está em jogo a paz e a tranquilidade tão esperadas. Eu devo muito ao alemão, né? Porque eu acho que o alemão assim, teve vários marcos no alemão. Acho que o primeiro marco foi que quando eu fui fazer Billy Pig, eu não sabia o que era um filme de grande público, então me falavam, tipo assim, para ter grande público você tem que fazer isso, essas regras, né? Essas cartilhas. Eu fiz e deu... Eu sou muito grato ao Billy Pig, tá? Mas eu sei que deu muita coisa errada lá. E eu sei, plena consciência, assim. E aí o alemão foi uma experiência comercial que não usava lei nenhuma, era só dinheiro de investidor, era um filme de baixo orçamento, igual eu fazia antes, meio estratégia de guerrilha, igual eu usava no Meu Mundo em Perigo. Muita coisa que eu fiz no Meu Mundo em Perigo eu fazia no alemão, deixar a câmera solta, os atores andando pelas locações, enfim, e organizando na montagem. Muita coisa eu filmava em plano de sequência, depois cortava, como eu fazia no Meu Mundo em Perigo. Então, usei algumas estratégias, assim, e que a gente, mesmo com screen test, essas coisas todas que fazia de cinema comercial, a gente seguiu nossa intuição e nossa leitura do que seria um cinema comercial. E que não era óbvia, apesar de ter uma ideia de pegar um tema que estava quente, né, e um gênero que estava quente, muito na época, por causa dos dois filmes que vieram antes, né, Cidade de Deus, Tropa de Elite... Esse tema, e o alemão também foi uma coisa que todo mundo foi filmada o país inteiro, assim, a ocupação, né, do alemão pelas forças de segurança na época. Eu acho que teve isso, assim, a gente fez um filme comercial da nossa cabeça. E se for pensar bem, se eu fosse te contar hoje o filme do alemão, qualquer produtor, qualquer tipo vai falar, mas isso não é comercial. Gente presa em 4 paredes falando, isso não é comercial. E uma cena de ação só no final, isso aí não é. Mas foi. O filme deu bilheteria, virou série de TV. Até hoje, quando reestreou na Netflix, ele estreou em terceiro. Assim, as pessoas falam bem, falam mal, mas as pessoas veem o filme, as pessoas têm interesse no filme. Então, e isso me levou para outros projetos comerciais maiores. Carcereiros é consequência do alemão. Só me chamaram para fazer o Carcereiros porque o Arraes viu o alemão, gostou e falou, quero te conhecer, quero saber quem você é. Vamos fazer umas coisas aqui, enfim. E aí é uma outra história, mas a gente pode falar depois. Porque teve esse approach documental, interessava eles também, que eu usei muito no alemão, um certo approach documental, assim. Até um approach um pouco de deixar os atores soltos e filmar meio de forma documental, né? Isso também é uma coisa que as pessoas não achariam comercial, e foi, assim. Eu acho que teve uma coisa também que tem no Nada Mais Der Certo do elenco e reescrevendo o filme e reescrevendo, inclusive, dentro do set. Eu usei, isso eu acho que foi muito legal. A única coisa que eu acho que eu fico pensando e talvez que a gente... E eu não quero falar mal, não, assim, porque eu devo muito ao filme mesmo. Mas foi um filme filmado com muita velocidade. Tipo, me chamaram em outubro, março estava filmando. E o Gabriel Martins, que fez o roteiro, é a mesma coisa. Acho que eles chamaram ele em agosto e ele estava entregando o roteiro em novembro. Era mais ou menos isso, assim. E eu acho que a produtora queria fazer um filme B, né, um autêntico filme B mesmo, assim. E aí a gente foi expandindo para tentar fazer um filme comercial desse filme B, um filme com mais drama, um filme com mais discussão. Então o filme precisava de um tempo maior de maturação para acho que ele ser mais decantado, assim. Foi o início desse processo dialético, que eu acho que nem tudo coube bem, acho que tudo precisava de maturidade, assim, para chegar melhor, mas foi um pouco isso. Vou perguntar agora da TV, você pega uma fase da TV brilhante, as séries dialogando com gênero de cinema de uma forma como talvez nunca antes, enfim, Sob Pressão, Segunda Chamada, séries que acho que até um público aqui que ouve aqui, que está pensando talvez mais numa ideia de um cinema brasileiro independente, não comercial, digamos, se aproximou disso. A gente percebe, as pessoas estão vendo, a turma que vai no Espaço Itaú
viu Segunda Chamada, sabe? As pessoas conhecem, se reconhecem e tal. O que te trouxe essa experiência da TV e como que essas fronteiras se bagunçaram pra você um pouco? Bagunçou bastante. Cara, eu vou fazer um elogio rasgado aqui, eu acho que Guel Arraes é o cara. Ele é um incrível storyteller, ele é um storyteller, assim, talvez com poucos tem. A gente tem poucos storytellers, né? Digamos, pessoas que procuram ser narradoras. Ele é um narrador, mas ao mesmo tempo é um cara que muito inquieto de procurar formas de produzir. Acho que eu já tentava dialogar TV e cinema lá atrás, já tentava fazer isso. Ao mesmo tempo foi o cara que fez Armação Ilimitada, né? Fez coisas muito arrojadas que deram muito certo para comercial. E ele assumiu um cargo executivo na Globo na época, né? E eu acho que ele quis trazer a experiência do cinema para a TV. E a experiência de um cinema brasileiro que começou na retomada, que estava se amadurecendo. Ele sacou isso e vamos botar para a linguagem popular. Vamos ver como é que isso funciona. Experimentar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vamos experimentar. Então, eu tive essa felicidade de nesse primeiro grupo, para fazer exatamente Segunda Chamada, Sob Pressão, Carcereiros. Foram as séries que surgiram daí, que uma era o Andrucha, outra era a Joana Jabassi, mas, sei lá, o Pedro Sotero fotografou Segunda Chamada. Então, para mim, isso foi tipo o emprego dos sonhos, porque havia estrutura, havia orçamento, havia uma grande caixa de reverberação, havia um produtor, eu posso chamar um executivo, né? Um executivo te dando inputs ótimos, e te dando autonomia. Que podia ser um burocrata da firma. Podia ser um burocrata e falar, não, mas isso aqui não havia isso. A preocupação era, obviamente, tinha diálogo, mas também, você quer fazer isso? Vamos fazer. Vamos entender sua visão e vamos tentar ver como... Essa ideia da dialética que eu estava falando, era uma pessoa que ajudou, que foi muito assertiva nesse lugar, sabe? De se preocupar com os beats da história, se preocupar em manter a audiência conectada, mas se preocupar em experimentar, se preocupar em trazer uma linguagem nova, se preocupar em trazer o cinema brasileiro para dentro de uma grande caixa de reverberação, que é a TV Globo. Então, eu achei uma das experiências mais incríveis e malucas que eu tive na vida, assim, nesse sentido. Assim, eu acho que foi muito enriquecedor. A série Carcereiros, eu acho que foi muito enriquecedora. Assim. Eu acho que para as pessoas que estavam também, para o Andrucha, né, enfim, que estava com o Jorge Furtado, que também ele trouxe lá atrás assim, para a TV Globo. Então, eu acho que se a gente conseguisse fazer mais isso, inclusive nos próprios streamings também, que eu acho que às vezes trazia essa experiência do cinema nacional, porque era isso, eram linguagens do cinema. Se você for ver o Sob Pressão, ele parece muito com alguns filmes que a gente via em 2008, 2009, 2010, assim. Sim. Traz muito essa linguagem, né? Realista, brasileira, um pouco documental. E dissolveu esse preconceito da novela também, né? Não, ao mesmo tempo também trouxe uma linguagem de folhetim, de melodrama, né? Melodrama brasileiro, que é muito específico, o melodrama brasileiro, eu acho. E ressignificou o elenco também, assim, né? Tipo, o Rodrigo Lombardi era só um galã, todo mundo via como aquela novela que ele fez, Caminho das Índias, né? Todo mundo falava, você vai chamar eu esqueci o nome do personagem que ele fazia. As pessoas falam, mas você vê que dá outro sentido, né? E aí é louco, porque eu sempre admirei os Scorsese chamavam de contrabandistas. Eu sempre admirei os contrabandistas, assim, que conseguem, em cima de uma linguagem popular, trazer outras informações. E eu acho que o Carcereiros e Sob Pressão fizeram isso, né? Trouxeram um tema para a grande... O próprio agente penitenciário falou isso, ninguém vê a gente. A gente botava agente penitenciário falando isso, assim, o próprio agente penitenciário. E depois você entendia que mudava para ficção, era o Rodrigo Lombardi fazendo ele. E as pessoas compravam as duas coisas. Pra gente fechando, quase uma hora já. Não, tá ótimo. Duas coisas, assim. Primeiro, quais são os filmes brasileiros contemporâneos, pegar desse século pra cá, de quando você tá fazendo longa pra cá, que te marcam? Quais são realizadores, realizadoras que alguém que vai lançar um filme novo que você fica curioso pra ver? Quem você para assistir por aí? Eu tenho um filme que eu acho um dos grandes filmes, que é o Boi Neon. Eu adoro. É o Mascaro, o Gabriel Mascaro, obrigado. Memória pós-Covid, tudo terrível. Que é um cara que eu sou muito curioso em ver. Eu vi que ele filmou agora até com o Rodrigo Santoro, né? Um filme novo, estou muito curioso para ver. A Filmes de Plástico eu vi nascer, assim, primeiro. Eu estava num festival quando eles fizeram o primeiro curta. Eu acompanho também. Eu acho que o André hoje, eu acho que é o grande realizador brasileiro em atividade, o André Novaes. Mas a Filme de Plásticos inteira, o filme do Marte 1, eu acho que é um dos grandes filmes
contemporâneos também desse século XXI. Eu acho que eu colocaria entre os 3 grandes filmes feitos. 3 ou 5, pelo menos, grandes filmes feitos, assim. Eu acho, esses 2 me marcam muito, assim. São a Filmes de Plástico inteira e o Mais Caro também me marcam muito. Tem uma realizadora que não chegou no longa, eu queria muito que chegasse no longa, que é a Cíntia Domitich-Bitar, que eu adoro os curtas dela. Eu vi os curtas dela, uma vez eu era júri em Recife, eu falei, cara, a pessoa que faz terror é um terror incrível, assim, um grande realizador de terror. Curto bastante. Memória Pascovitch tá ruim, mas tem mais gente que eu curto bastante. Mas o Tião, eu gosto bastante também. Acho incrível. Acho que tá aí um cara que também tinha que estar mais sendo falado, sendo discutido, assim, porque eu acho um realizador incrível. Acho que ele já é discutido, mas eu acho também que acho que ele é um cara que vai entregar filmes de primeira grandeza, assim. Eu sinto isso, pode estar falando bobagem, mas eu sou muito, muito fã do cinema dele, assim. Eu acho que tem um realizador que a gente fala pouco também, mas que é amigo meu, então isso tem que dar um desconto, mas ele é amigo meu. Mas o René é um cara que é um grande diretor de cinema comercial, que fez 2 filmes só, mas 2 filmes que são muito bem resolvidos, que é um cinema comercial muito bem feito, com muita carpintaria, com muito artesanato, assim. Com muito artesanato, a palavra mais certa é essa, assim, eu acho que é um cara legal também para se olhar. E a gente estava falando dessa coisa da TV e de pegar outros projetos, né? Na Mostra de Tiradentes, na entrevista com o André, estava lembrando isso, que assistindo Pico da Neblina na HBO, ele dirige um episódio da série. Finalmente uma série chamou o André para dirigir um episódio. Tá? Tem isso que você comentou, do núcleo que vocês fizeram na Globo, e talvez do streaming começar a fortalecer mais isso, de trazer essa turma também para fazer outras coisas, né? E trazer e dar autonomia. Eu acho que isso que foi o bacana da experiência com o Guel. Ele, ao mesmo tempo que ele era um executivo que estava preocupado lá em não estourar orçamento, em dialogar com o público, mas ele também era importante a visão de que ele trazia, né? Assim, ele dava uma autonomia para... Eu acho que isso é mais importante. Não adianta trazer o André Novaes e, de repente, botar ele nas lógicas do algoritmo. Não, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, a fotografia tem que ser assim. Então, acho que isso é importante, ter a visão do artista no cinema comercial e nas grandes mídias, digamos assim, né? Felipe Barbosa também eu gosto. Boa. Já ia passando por ele, mas eu gosto do Felipe Barbosa também. Legal. E pra gente fechar, você falando sobre você de novo, como no fim das contas você se localiza dentro de um cinema em geral, de uma ideia de cinema brasileiro, de uma ideia de cinema brasileiro contemporâneo? Digo isso porque sua filmografia ela é muito própria, não é nem uma crítica nem um elogio, mas ela é muito própria. Não é tanta gente que você vê uma... Se a gente fosse pegar um final de semana para ver todos os filmes seus, ia ser uma loucura, assim, é uma viagem completamente imprevisível, aleatória, às vezes, de um filme para outro. Não é o comum, não sei se porque você tem uma curiosidade por temas mais variados, ou porque os projetos foram aparecendo para você numa sequência que aconteceu e você topou o que era interessante. Mas, enfim, como que se definiria dentro disso? E um pouco dessas palavras também que a gente foi falando aqui, entre festival, entre cinema comercial, entre uma coisa autoral, dentro dessa salada aí, onde é que você vê tua estante, tua prateleira? Eu sinto que as pessoas têm uma dificuldade um pouco de me entender. Eu acho que exatamente porque toda hora eu estou tentando fazer essas experiências. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade, assim, porque elas querem dar alguma visão estanque, assim. A narrativa, usando um termo contemporâneo, que eles criaram, tipo, ele fazia cinema autoral, agora faz cinema comercial. Aí quando você pega também, não, ele agora resolveu se vender, ele apagou a chama que ele tinha. Várias coisas que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de me entender meus movimentos. E eu entendo também, porque para mim mesmo foi complexo, porque teve um aspecto intuitivo e teve um aspecto que eu entreguei às vezes por imaturidade ao acaso mesmo. Tipo, esse filme, você quer fazer sobre esse filme? Quero ver qual é. Mas também, tentando fazer uma análise, eu sempre tento fazer uma análise sempre, como eu falei, eu vi que os temas também, eles não são tão... Os temas... Existe um dispositivo filosófico que se repete, que tem muito a ver com uma experiência de Brasília também, que é sempre pessoas tentando sair do isolamento e tentando se conectar à realidade. O senso de realidade está sempre um pouco em colapso e a pessoa tenta descolapsar esse senso de realidade saindo do isolamento. Se vê o Alemão, é isso. Até aquele filme baseado nas histórias do Ariano Suassuna, é isso também. Eu gosto de mentirosos que mentem por amor à arte. Eu escuto o que poucos escutam. Sei de coisas que pouca gente sabe. É sobre seu pai. Ele tem medo de morrer. O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos, mas no mais,
Então isso está permeando, as verdades é isso também. Foi Cícero. Por que ele atropelou o Valmir se ele tinha uma arma? Por que ele simplesmente não atirou? Por ter sido pra me incriminar. Achei que ia morrer. Como é que andava o relacionamento deles? Mesmo filmes que não me... Eu sempre fui trazendo um pouco para esse tema, de alguma forma. Essa questão, não esse tema, mas essa questão. E eu acho que a minha natureza, as abounds, né? Mas existe aquela teoria que são os inventores, os diluidores e os mestres. E eu acho que se eu fosse me colocaria na categoria dos inventores, que estão lá procurando inventar, fracassam, tentam inventar uma coisa nova. Eu me coloco nesse lugar, assim. Que é um lugar em mercados mais maduros que não é um troço tão atípico. Mas como nosso mercado não é maduro e também existe uma coisa ainda de tornar tudo muito cristalizado, né? Tudo fulano faz isso, fulano faz aquilo. E alguns realizadores se incentivam isso, né? Eu vejo alguns colegas que fazem o mesmo filme e tudo bem, acho que está tudo certo, assim. Mas eles gostam dessa áurea que eles criaram para eles mesmos. Eles se apegaram a essa áurea que eles criaram para eles mesmos. Eu não tenho apego nenhum a isso, assim. Para mim, como eu falei, o cinema é uma ferramenta de conhecimento da vida, de expansão mesmo, né? É uma experiência humana muito poderosa que é uma extensão da minha vida mesmo, né? É orgânico para mim. Meu trabalho é orgânico. E eu acho que é importante o cinema ser isso. Então, eu me enquadro nesse lugar do inventor que está à procura de conhecimento. E nesse conhecimento também se conhecer melhor cada vez mais, expandir nesse lugar. É meio anacrônico hoje, eu acho que tem poucas pessoas fazendo isso, né? Então, e acho que isso gera leituras às vezes distorcidas, às vezes até muito violentas, né? Mas eu acho que é a minha busca. E acho que ela vai amadurecendo, ela vai chegar acho, num lugar melhor daqui a pouco. Sim, e acho também que tem gente que, por algum motivo, filma tanto quanto você, né? Você acabou de falar que você lançou 4 filmes da pandemia pra cá. Isso, uma pessoa de 50 e poucos anos ter 20 filmes, é muita coisa pro padrão. 16, eu tô terminando meu 16º, eu tô montando meu 16º. Com os curtas? Com os curtas com os curtas é 20. 20 e pouquinhos? 20 e pouquinhos vai pro 16º longa, é isso? 16º longa. É muita coisa pro padrão brasileiro. E eu acho muito notável. Eu até falei na apresentação de ser produtivo, no sentido de que a gente sabe que vai ter um próximo filme seu já. Não é uma coisa... você não vai para uma montanha, ficar por 5 anos escrevendo seu próximo roteiro e para fazer o grande filme da sua vida. É um interesse de fazer também, eu acho. Eu estou até buscando o grande filme da minha vida, que é um livro do Inácio Lula de Brandão, 2 livros do Inácio Lula de Brandão que eu comprei. Eu estou desde os 16 anos para tentar filmar, ele me cedeu os direitos há 1 ano atrás. Então eu tenho o filme da minha vida também. Mas quando eu estava na faculdade, a gente começou na retomada do cinema em Brasília. Não, retomada não, do fim do cinema, foi o fim da Embrafilme. E era Brasília, que já fazia um curta a cada 2 anos, era a produção de Brasília. E aí, quando acabou a Embrafilme, não fazia nada, terra arrasada. Então, a gente passava na faculdade estudando formas de conseguir fazer com mínima, fórmula mínima do cinema. Então, isso foi uma expertise que eu fui ganhando, assim, de filmar rápido e objetivamente. Eu acho que isso me deu uma habilidade de conseguir filmar muito, porque tinha eu cresci nesse cenário de terra arrasada, que eu fiquei toda hora, eu ficava com meus colegas, toda hora pensando em estratégias de como a gente vai existir. Acho que isso me deu uma expertise. Acho que também tem uma coisa que talvez que eu tenha, sei lá, eu sempre fui um pouco assim também, de conseguir fazer com o mínimo, tentar potencializar alguma coisa em cima do que se tem. O que eu tenho, então vamos tentar fazer o que eu tenho, alguma coisa interessante do que eu tenho. Mas acho que eu filmo muito porque eu fui ganhando essa expertise, sabe, dessa época, assim, que nas crises de ansiedade que eu tinha na faculdade, eu tive uma época assim, eu só consegui fazer um longa na minha vida. Eu juro pra você. E aí também eu vi uma entrevista do Scorsese, que ele falava assim, fazer um longa é fácil. O lance é fazer uma carreira. Aí eu mudei, assim, como é que eu vou... Eu fiquei anos pensando como é que construir uma carreira, sem ter muito instrumental para isso, mas eu tive esse impulso, assim. Encontrei um meu contemporâneo, meu veterano, um professor da UFRJ, chamado Denilson Lopes, que é um intelectual incrível, e ele era meu veterano. E uma vez ele falou assim, existem 2 tipos de cineasta. O cineasta tipo Kubrick, a cada 5 anos estuda e faz um filme, e aquele filme ele calculou e fica filmando a exaustão até ter o que ele quer. E tem os cineastas que tem tipo John Huston,
que filma de tudo. E às vezes dá errado, às vezes dá certo. Eu falei, isso aí me interessa mais. Esse cineasta me interessa mais. Então acho que esse combo foi da onde começou essa coisa de começar a filmar muito, assim. E eu filmei muito sobre diversas formas. Eu filmei filme de vaquinha, filme vaquinha guerrilha, Subterrâneos do Mundo em Perigo é isso, os amigos, a gente fez uma vaquinha e filmou. Filmes com investidor, que é o caso do Alemão, que não tem lei. Filmes que eram editais... Eu fiz filmes de formas variadas, assim. Por exemplo, lei eu usei... Acho que metade dos meus filmes talvez tenham lei. A outra metade não. A outra metade de outra forma. Nem sei qual é a porcentagem, teria que ver isso um dia. Isso eu nunca calculei. Mas eu também fui experimentando várias formas que veio dessa época da faculdade. Essa aflição da faculdade de existir. De pensar em outras formas de fazer um filme. Que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco também. Porque a gente fica muito refém... de uma máquina que é instável, né? Que é essa máquina do governo. Sim. A gente viu isso agora. Exatamente, eu comecei assim. Eu comecei quando um cara fez uma canetada, acabou o Cinema Nacional. E ninguém saiu em defesa do Cinema Nacional. Ninguém. Quer dizer, ninguém assim... Não falo ninguém, eu estou radicalizando, mas realmente o povo brasileiro não sentiu falta. Isso foi um horror. Quer dizer, não sentiu falta, não sabia, não tinha essa consciência. Acho que hoje está melhor, acho que hoje até seria diferente, mas naquela época não foi. Mas enfim, eu estou aqui especulando. Mas eu sinto que é isso, a gente tem que pensar novas formas de fazer um filme também. Acho que a gente discute pouco sobre isso. Né, enfim, não estamos defendendo aqui o sucateamento, longe disso, mas a pessoa pode se juntar também e pensar outras formas, né? Isso de que fazer. eu acho. Eu também acho. Eu não quero também destruir o mercado com isso, não. Mas acho que isso acontece também, porque exatamente os caras ganham muito dinheiro fazendo um filme da Marvel e podem fazer um filme Mas eu acho que a gente não pensa em outros formatos, assim. Por exemplo, o Subterrâneos eu filmei com 20 pessoas na equipe. Meu Mundo em Perigo eram 14 pessoas na equipe. Hoje em dia... eu senti o drama quando eu comecei, que a época era publicidade. As pessoas faziam publicidade... E elas não conseguiam, quando iam fazer cinema, elas queriam repetir o mesmo padrão da publicidade. Não dava, não cabia. O retângulo não cabia no quadrado. Sabe criança, né? Que tenta botar o retângulo no quadrado, não encaixa. E eu acho que hoje acontece um pouco isso, né? A gente ficou muito desregularizado depois dessa crise que veio do governo Temer em diante. O streaming ocupou, criou uma nova mecânica, uma nova dinâmica. E o cinema independente está tentando se encaixar nessa dinâmica. Só que também não encaixa, porque os orçamentos não encaixam. E o tamanho de equipe não encaixa. E também você tem uma geração que não pegou essa fase, não vive. Eu tive essa sorte, eu vivenciei essa fase, não sei se heróica é a palavra, mas essa fase difícil do cinema brasileiro. Eu estava no set do Nelson Pereira fazendo Terceira Margem, e era o Nelson Pereira que tinha ganho Cannes, já tinha ganho um monte de prêmio internacional, e vi a precariedade que ele estava tentando fazer o cinema existir. E era isso, às vezes era filme feito, sabe, com pouca gente e tentando se viabilizar e parava a produção. A gente ficava esperando em Paracatu, ele pegando de tipo Estado das Coisas do Wim Wenders, é a mesma coisa, a gente ficava lá em Paracatu esperando ele pegar dinheiro em Paris e voltava com o dinheiro do distribuidor internacional. Então eu acho que você tem uma geração que não teve esse diálogo com outro diálogo. Eu acho que você tem hoje uma geração que nem só sabe isso por histórias e vê isso como um amadorismo, que tinha um aspecto amador, mas tinha um aspecto amador também no bom sentido também. Existia muita gana de fazer também. E aí você criava soluções criativas para existir. E aí é ruim, porque se você só tem uma forma de existir, você vai excluir muita gente nisso, né? Maravilha. Uma Família Feliz, quinta-feira que vem, 4 de abril. Então, 15º longa. 15º longa. Você está em gestação aqui na ilha, aqui do lado. Boa. Zé Eduardo Belmonte, valeu demais por me receber aqui. Acho que foi um bom papo, 1 hora e pouquinho já, mas valeu, deu para dar uma geral. Teria muito o que falar, mas tá ótimo. Logo tem outro lançamento para conversar de novo. Obrigado. Obrigado, muito obrigado pelo espaço. Eu sou má. Você bateu nelas? Eu sempre fui você.